Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Boa noite, 18h01. Hoje, dia 8 de fevereiro, segunda-feira, mais uma semana iniciando, e nós esperamos que você tenha uma semana incrível, uma semana cheia de realizações, cheia de paz, cheia de positividade, de coisa boa. E as coisas não tão boas que acontecerem, né, que a gente possa superar todas e aprender com elas. É para isso que nós aqui estamos. Então o Plantão do Evangelho vai começando e vai pedindo licença para você, para poder entrar na sua casa, no seu escritório, no seu carro, onde quer que você se encontre. Nós pedimos essa licença amiga para estudarmos juntos, pelos próximos 40 e poucos minutos, esta obra extraordinária, que é a Boa Nova de Nosso Senhor, à luz dos espíritos superiores, dos nossos irmãos queridos, que cuidaram e sempre cuidarão para que nós tenhamos condições de compreender melhor o mundo, os enigmas existenciais humanos, as leis divinas, porque através disso a gente vai lá naquilo que João nos disse, né? O conhecimento da verdade e a consequente libertação. E quem está conosco essa noite é a nossa querida amiga e irmã Celina Sobral. Boa noite, Celina. Boa noite, André. Estou tentando ouvir você aqui, que está muito baixinho e muito longe. Boa noite para você, boa noite para os internautas, boa noite a toda a equipe. Que Jesus já comece a nos envolvendo, cuidando de todos nós, que possamos ter alguns momentos de estudo útil para o nosso espírito, para a nossa caminhada. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar com todos. É isso aí, o prazer é... E é uma realidade, quando a gente fala é um prazer estar com todos, quando a gente fala é uma alegria estar aqui, é uma realidade, porque todo encontro com Cristo é um motivo de festa, é um motivo de grande alegria, e todas as ocasiões que nós nos reunimos, né, para estudar o Evangelho, estamos reunidos com Cristo, então é motivo de festa e é motivo de alegria. E para a gente poder captar todo o amor e toda a paz que nos é entregue nesses minutos de estudo, de fluidificação amorosa, que pela misericórdia divina e pelo amor do Cristo, os espíritos superiores farão chegar até a sua casa, até a sua família, até o seu escritório, né? Para que isso funcione bacaninha, a gente precisa fazer a nossa ligação, né? Fazer o nosso login na rede de alta velocidade de amor de Nosso Senhor, que se faz através da prece. Vamos pedindo para a nossa querida Celina Sobral fazer por todos nós. Eu acho que ela está ouvindo, porque eu já vi ela balançando a cabeça, isso é um bom sinal. Então vamos pedindo para ela fazer por todos nós a prece e nós a acompanhamos mentalmente. Vamos lá, Celina. Vamos lá. Então convido a todos a se recolherem, pedimos licença para adentrar o seu lar, o seu ambiente, onde você se encontra. E que possamos, de corações unidos, de pensamento elevado, sentir a presença amiga da espiritualidade, responsável pelo Evangelho, sentir o abraço carinhoso do Mestre Jesus e as bênçãos, a misericórdia do nosso Pai maior. Que nesse instante possamos ser gratos a esse reencontro, a esse estudo, a tudo que recebemos do alto, a tudo que temos na nossa vida, na nossa existência, a tudo que conseguimos, e que nesses poucos instantes esse estudo venha iluminar a nossa alma, o nosso espírito, trazendo mudanças para melhor, trazendo compreensão, aceitação ao que vem ao nosso encontro, na vida, no dia a dia, no cotidiano, porque a aceitação já é uma transformação interior. Que os mentores de luz, nossos anjos guardiões, espíritos protetores, nos fortaleçam, nos mostre sempre o caminho a seguir, nos abençoando, fortalecendo nossa saúde, nosso corpo, nosso espírito, nos dando as mãos nessa caminhada. E assim, de nossa parte, com todo o envolvimento espiritual do Evangelho da noite de hoje, pedindo que nos intua também durante o estudo, nós vamos pedindo licença de nossa parte para iniciarmos o Evangelho da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.
É isso aí, graças a Deus e graças a Jesus, como terminou a nossa querida Celina, nós vamos dando início a mais um plantão do Evangelho no Lar. E antes de qualquer coisa, nós vamos fazer aquele convite para você participar desse programa, né? Ligando para o 0800 979 5011, né? 0800 979 5011. A Fernanda está fazendo algum tipo de sinal... ainda não consegui entender, mas me parece que por algum motivo o sinal não está voltando para mim, mas as pessoas estão me ouvindo, é isso, né? Bom, fica até melhor, porque a gente fica com uma imagem mais agradável, que é da Celina, e fica com áudio. Olha que maravilha, tudo fica melhor assim, né? Mas tudo bem, daqui a pouco nós vamos arrumar o problema aqui e a gente segue adiante. 0800 979 5011. Você também pode se utilizar do 11 2457 5011, 11 245. Agora sim, agora eis-me cá. 11 2457 5011 é o telefone que a Margarete está pronta para receber a sua participação. Você pode trazer a sua crítica, o seu elogio, a sua sugestão, a sua pergunta. Preferencialmente, a gente sempre pede que seja dentro do tema, porque assim todos nós aprendemos mais e melhor. Você também pode registrar sua participação pelo WhatsApp 11 99643 3827, 11 99643 3827. Você também pode acessar o facebook.com/TV Mundo Maior. Lá esse programa também está sendo exibido e ali você pode e deve curtir, comentar e compartilhar. E você não imagina a caridade que você faz nesse instante. Você nos auxilia para que o Facebook, para que o YouTube, enfim, perceba que existe uma boa movimentação em cima desse programa e assim eles vão dando mais espaço para a gente dentro de suas redes, né? Então a gente sempre pede, curta, comente, compartilhe. Mas vou comentar o quê? Comenta qualquer coisa, dá boa noite, diz que nós até que não somos pessoas tão ruins, pode falar mal da gente, falem bem ou falem mal, fale da gente, porque o que a gente quer é esse movimento de curtir, comentar e compartilhar. Isso é muito importante para o trabalho que a Fundação Espírita André Luiz está fazendo. Bom, já enrolamos bastante, hoje nós vamos dar continuidade aqui ao capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, né? Vamos passar aqui pelo não julgueis para não serdes julgados e aquele que estiver sem pecado que atire a primeira pedra. Eu sempre gosto de trocar aqui o pecado por erro, né? Porque o pecado ele não é original do cristianismo primitivo. O pecado foi inserido no cristianismo um pouco mais adiante. E existe uma grande diferença entre pecado e erro, né? Qual que é o antônimo do pecado? Não tem. Qual que é o antônimo do erro? O acerto. Então, se a gente erra, a gente pode acertar, né? E se a gente peca, aí já não é mais tão fácil assim, isso segundo a doutrina da igreja. Você tem que pedir perdão, tem que fazer não sei quantas Ave Maria, Pai Nosso, com todo respeito aos nossos irmãos católicos, e isso tem a sua valia, sem dúvida nenhuma, porque a criatura vai ali, externa os seus medos, a sua sombra, né? E também tem a oportunidade de exercer a oração como forma de plugar-se com a espiritualidade amiga e assim poder evoluir. Mas eu prefiro sempre o erro do que o pecado, e quem nos ensina isso é o professor Dr. Severino Celestino, que estudou as obras nas suas versões, nos seus idiomas originais. E pecado não existe nem no Velho nem no Novo Testamento. Foi colocado nos sucessivos concílios que a igreja realizou desde o século IV depois de Cristo e que descaracterizaram quase que completamente o cristianismo primitivo. Então vamos lá, capítulo 10, itens 11 e 12, Evangelho na mão. Se não tem aquilo que a gente sempre fala, vai lá no Google e baixa em PDF para você poder acompanhar, porque assim fica um pouco melhor. Vamos lá, não julgueis para não ser julgados, item 11 do capítulo 10. Não julguei, pois, para não seres julgados, porque com juízo que julgardes os outros, sereis julgados. E com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Isso é um trecho que se encontra em Mateus, capítulo 5. E é um texto que é muito claro naquilo que apresenta, né, Celina? Extremamente curto,
mas eu vejo aqui a lei de causa e efeito bastante presente neste pequeno trecho extraído de Mateus. Não sei se você concorda comigo, minha querida Celina. Então, Mateus capítulo 7, né, versículo 1 e 2. Realmente, concordo sim, e aqui vem exatamente nos dizer, cuidado, o que você dá para a vida, para o outro, para o universo, para o semelhante, é o que você vai receber de volta. Nós precisamos estar sempre atentos a essa reflexão e esse ensinamento que já está dentro de cada um de nós, não é, André? Mas às vezes a gente esquece e vai lá e faz tudo de novo, que a gente já sabe até que não é para fazer, que a gente já sabe que tem uma resposta do universo para a gente mesmo, pelas leis divinas que estão na nossa consciência, que estão no nosso espírito. Então é complicado. Quando a gente vai ver, a gente já está lá, falando do outro, julgando situações, julgando as pessoas, julgando acontecimentos, esquecendo também que existe a mão de Deus misericordiosa em cima de tudo e todos. Então, se nós estamos numa situação, num patamar, temos que lembrar primeiro das nossas escolhas e lembrar também que nada é por acaso, que tudo é para o nosso bem, tudo é para nos empurrar para frente. Então, tudo que a gente faz através de julgamento nosso, geralmente, na maioria das vezes, nós erramos, não é, André? Porque a gente não mede com a mesma medida, né? Aqui até ele fala, né? Com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Mas nós, sempre a partir da nossa visão subjetiva, geralmente a nossa régua, né, Celina? Quando a gente mede as nossas ações, a nossa régua segue um padrão de mensuração. Quando a gente julga as ações dos outros, esse padrão geralmente muda e muda drasticamente, né? Com certeza. Realmente, ele está falando, não adianta, o que você der para a vida é o que você vai receber. A medida que você usar é que você vão usar com você também. Então, isso daí eu acho que é um alerta tão grande para coisas que a gente já sabe, né, André? Que a gente sabe que é assim, mas a gente esquece. As coisas acontecem de uma forma, às vezes, que vem e nos colocam também com uma venda nos olhos e a gente fala, mas de novo, eu sei que é assim, por que a gente vai e faz errado? Aí vem o Evangelho dizer, né, que o nosso esforço para nos melhorarmos já é um caminho para nos tornarmos realmente cristãos, espíritas, ensinando ao outro alguma coisa do Evangelho que a gente está ainda, entre aspas, tentando aprender. Mas essas palavras nessa primeira linha, aí, essas pequenas linhas do item 11 do capítulo 10, é alguma coisa que a gente tem que ter a vida inteira e todos os nossos dias, quando a gente acorda e quando for de noite, antes de dormir, a hora que for dormir, sei lá, tem gente que dorme de manhã, a gente vê o que eu fiz, o que eu tenho que mudar, né? O que refletiu no outro, o que também refletiu em mim, que eu preciso começar a sentir diferente, porque tem coisas aqui, porque o capítulo 10, sede misericordiosos, a gente lembrar também muito do perdão, porque Deus usa de misericórdia com a gente, com todos os nossos erros, com números imensos de encarnações e reencarnações. Então, quando a gente está falando da misericórdia, do não julgueis, que atire a primeira pedra, que esse item fala tudo, é aquele negócio, olha para dentro de você, não é? Olha para o que você está fazendo, olha para o que você tem condição de fazer melhor ou não, ou então a nossa visão limitada, julgando alguma coisa que a gente não consegue fazer melhor e está julgando o outro, porque não está fazendo de tal forma. Não é isso? Completamente, concordo com você completamente, Celina. E eu também vejo que boa parte... a gente já falou isso algumas tantas vezes, mas vamos falar outras tantas, né? Boa parte daquilo que nós encontramos no Evangelho, e não só na Bíblia, enfim, e em outros maravilhosos livros de religião que há muitos, né? Muitas vezes nós temos uma visão meio errada de como é que este processo, por exemplo, neste processo específico, né, de não julgar
para não ser julgado, como é que isso se processa, né? A gente pode achar, por exemplo, que isso se processa através de uma força externa, uma entidade externa. Por exemplo, Jesus e Deus. Vai? Então, assim, se eu estou julgando as pessoas de forma a ser pouco caridoso, Jesus e Deus me julgarão com pouca caridade. Isso é o que eu entendo que boa parte dos cristãos compreendem, né? Só que Jesus e Deus não vão julgar absolutamente ninguém, né? Esse tribunal está aqui dentro. Esse tribunal está aqui dentro da nossa mente e dentro do nosso coração, né? Então a gente fica esperando que essa força externa execute o julgamento. Como nós não vemos Jesus andando por aí para poder nos julgar, nem tampouco percebemos Deus nos telefonando ou mandando mensagens, porque isso tudo nós cremos, mas nós não vemos, não vemos com sentidos físicos. Então isso tudo fica muito distante, né? Então para a gente é muito fácil julgar, apontar o dedo, medir as atividades das pessoas, os erros das pessoas, porque Deus e Jesus, mesmo que nós tenhamos muita fé na existência deles, fica lá para diante, né? Esse julgamento vai se dar lá na frente. Eu posso rezar alguns Pai Nossos e algumas Ave Marias para poder dar uma avaliada. Eu posso entregar algumas cestas básicas na comunidade perto de casa para poder dar uma aliviada nisso, né? Então, esta é a visão que muitas vezes nós temos, e a meu ver uma visão absolutamente errada. Absolutamente errada. O tribunal é interior, né? Na medida que nós começamos a ter no nosso interior um tribunal mais justo, né? Mais fraterno, e tribunal, ele julga, né? Ele julga, ele corrige, né? Infelizmente, do planeta Terra ainda pune, mas a gente sabe que o objetivo é julgamento e correção, né? Quando nós temos esse julgamento e esta correção ácida, né? Amarga, bem pouco caridosa com os outros, nós vamos ter conosco. E naturalmente, até por uma questão de assimilação de energias, até pelo magnetismo que nos reúne quase sempre com pessoas que pensam e agem como a gente, não ao contrário, né? Aquele papo de que polos diferentes aqui atrás é a maior mentira que tem no mundo. Casa um cara da Mancha Verde com um cara da Gaviões da Fiel, com uma mulher da Gaviões da Fiel, para ver o que vai acontecer, né? Um evangélico um pouco mais extremista com um espírito um pouco mais progressista. Não, a coisa não vai caminhar assim. Agora, no momento em que nós começamos realmente a buscar, a partir do nosso tribunal interior, né, uma visão mais fraterna do outro, naturalmente, por assimilação, por andar com iguais, nós também seremos julgados mais ou menos da mesma forma, né? É uma questão de energia, eu vejo, viu, Celina? Com certeza, porque a gente puxa para a gente o que a gente está vibrando. Eu achei importante você fazer essas colocações mesmo para a gente refletir, porque, por exemplo, se dentro da justiça do homem existe tantas mudanças todos os dias nos códigos, nos processos, nas situações de ver, né? A gente vê que hoje em dia uma sentença proferida de condenação dentro da lei humana, dependendo do comportamento do acusado lá, do que está sendo cumpridor daquela pena, dependendo da situação, das atitudes deles, a pena é aliviada, não é? Então, quer dizer, se na lei do homem está já ocorrendo misericórdia, imagina na lei de Deus, porque muitas vezes a gente pode estar com uma visão, André, achando que é o correto, não é? Na nossa ainda ignorância espiritual, nas nossas falhas, que ainda falta tanto para a gente ter realmente o senso de justiça, amor e caridade correto, a gente tem que fazer as nossas transformações a ponto de ser espírito mais evoluído para ser exatamente correto e até chegar a ser justo. Então, se a gente ainda é tão imperfeito, muitas coisas na nossa visão ainda são distorcidas. Então,
Às vezes a gente está julgando uma pessoa numa atitude que, de repente, se a gente for pensar depois mais mansamente, a gente vai ver, nossa, eu acho que eu já fiz isso, ou então talvez eu até fizesse pior. E a gente vai lá e aponta o dedo ou para o amigo, ou para o sogro, ou para a cunhada, ou para o irmão, ou para o pai, para a mãe, às vezes, para o marido, para a esposa, de uma forma que às vezes também até rapidamente a gente se arrepende, mas muitas vezes vai se arrepender mais na frente, quando a gente já tiver com outro olhar, com outra maturidade, por conta das situações da vida, que nos vão ensinando, que nos vão mostrando de outra forma. Então, às vezes, o que a gente julga hoje, amanhã vai ser diferente, e muitas coisas que nós julgamos e fizemos há alguns anos atrás, hoje a gente já vê com outros olhos. E muitas vezes também a gente se arrepende, a gente sente de fazer aquilo, e aí cabe o perdoar, o pedir perdão, o mudar de atitude, o falar para o outro, me perdoe, porque não foi legal naquela época ou naquela situação que eu vivi, era de tal ou tal forma. O que não podemos é entrar naqueles sentimentos de culpa que nos jogam no chão e não nos deixam levantar, se tornando realmente nas doenças do espírito, nos tormentos da alma, que nos adoecem fisicamente. Então, prestarmos muita atenção nas nossas atitudes hoje, que a gente está, por exemplo, com o estudo do Evangelho, capítulo 10 e etc., para não errarmos muitas vezes como erramos há alguns anos atrás. E você já adiantou, viu, Celina, uma pergunta do nosso querido Luiz de Santo André aqui, quando você tratou sobre esse julgamento que nós podemos exercer para conosco próprios, né? Ele pergunta aqui, boa noite, André e Celina, ou melhor, primeiro ele cumprimenta, né? Boa noite, André e Celina. Um bom início de semana a todos, para todos nós, meu querido Luiz, que é de Santo André. Ele pergunta aqui, com relação ao julgamento, e quando nós estamos nos julgando, né? Depende de quem julga, né, meu querido Luiz de Santo André. Inclusive, depende como nós nos julgamos, né? Nós nos julgamos com o óleo da caridade e da fraternidade, ou nós nos julgamos com os olhos do carrasco, né? Com os olhos do torturador, né? Eu acho, viu, Luiz, aí vamos até ouvir a Celina sobre isso, mas eu acho que quando nós exercemos um julgamento para conosco, o nosso julgamento ele não pode estar nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Ou seja, nós não devemos nem ser muito duros para conosco, né? A tal ponto de entrar nesse estágio que a Celina nos falou, né? De sofrimento, de uma culpa que nos leva para um padrão patológico, que pode caminhar para um transtorno de ansiedade, que pode caminhar para um transtorno depressão ou algum tipo de doença psíquica. Por outro lado, também não dá para ficar passando a mão nas nossas bobagens o tempo inteiro e dizer assim, eu fiz porque eu não sabia, foi sem querer. É muito melhor que a gente possa estar ali no caminho do meio, né? Fazer aquilo que Santo Agostinho nos fez. É um julgamento de, sim, eu preciso saber os erros que eu cometi, porque a gente só tem condições de acertar quando a gente percebe que está errado. A pior coisa que tem é quando alguém está muito errado e não percebe que está errado, não vai se acertar. Então a gente precisa, isso faz parte do percurso de acerto, né? Mas também que nós tenhamos condições de nem achar tantas desculpas para os nossos erros, nem exercer um julgamento tão duro, né? Eu acho que as coisas caminham melhor por aí. E você, Celina, o que você acha? O que nós podemos falar para o nosso querido Luiz de Santo André, que mandou o WhatsApp aqui para a gente? Luiz, meu querido, gratidão por estar conosco, abraço carinhoso para você. Como nós falamos antes, né? Não nos colocarmos a ponto de nos jogarmos no chão e não conseguir levantar e criar doenças
a ponto de psicossomatizar para a matéria, e também não porque quando a gente começa a enxergar, viu, Luiz, que a gente está errando, que a gente tem pontos a serem tratados e modificados, já é muito bom, já é um passo legal. E é isso que o André está falando também, não podemos ficar passando a mão na cabeça eternamente porque a gente erra. Se a gente já está enxergando o erro, é realmente um mérito para cada espírito que consegue ver, nossa, olha, eu fiz isso que não foi legal, eu tratei o outro de tal forma. Isso é um grande passo realmente, mas isso não quer dizer que a gente não tenha que nos amarmos, porque nós estamos aqui também para praticar a lei de amor, para amar o outro, mas também nos amarmos para que possamos nos desenvolver e crescer. Não é, André? Então, a importância de sermos gentis e caridosos conosco é grande também, mas temos que fazer diferente, porque se a gente não se transformar, se a gente não se modificar, nós ficamos estacionados na nossa evolução e vamos perder a nossa encarnação. Vamos ter que retornar, começar tudo de novo. É como a gente sempre diz, voltar à verdadeira casa, ao plano espiritual, da mesma forma que nós viemos para cá. Nós vamos chorar lágrimas de sangue espiritual pelo fato de dizer, nossa, nós perdemos tempo, nós não fizemos nada, não aproveitamos situações para o crescimento e para a aprendizagem. E por isso que nós estamos aqui estudando o Evangelho, fazemos coisas para que a gente possa trazer a verdade, o conhecimento, mesmo que seja lentamente para cada um de nós, para que a gente não seja um desses que vai voltar sem nada nas mãos e vai ficar repetindo de ano na escola da vida, na escola do crescimento. Eu penso que seja mais ou menos assim, né, André? Sem dúvida. E essa questão do julgamento de si próprio também, né? Nós também somos bastante mestres em sofrer com os nossos erros, né? A gente sabe que errou, a gente tem ciência que errou, a gente não se sente muitas vezes forte o suficiente para não repetir os erros, né? E muitas vezes a gente se vale de uma música, de uma canção, né? Que a letra foi imortalizada por Dorival Caymmi, né? Quando diz assim, eu sou mesmo, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Esse é o típico do julgamento que não nos leva em absolutamente lugar algum, porque nós somos criaturas que temos totais condições de nos modificarmos a partir da análise das nossas ações, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Isso não está fazendo bem para mim, isso não está fazendo bem para as pessoas que me cercam, né? Portanto, eu preciso mudar isso, né? Não simplesmente aceitar isso como fazendo parte da nossa essência, né? Se nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, muito provavelmente para fazer as coisas cada vez mais acertadas e menos erradas possíveis, né? Vamos agradecer aqui alguns irmãos queridos. Lia Márcia, de Araraquara, sempre presente aqui na nossa programação. Ela pergunta, e quando uma pessoa nos julga injustamente, até calúnia, o que fazer? Retrucar ou ficar quieto? E agora, hein, Celina? O que nós podemos falar para Lia Márcia? Márcia, querida, beijo para você. Carinho também nosso. Veja bem, existem imperfeições, existem injustiças num planeta de provas e expiações ao qual nós estamos encarnados. Então, muitas vezes, nós também somos injustos com o outro, não esquecendo nunca que nós vivemos de respostas com o que fizemos para o universo, para a vida e para situações, mesmo, Márcia querida, que não seja só nessa encarnação. Nós somos espíritos que viemos de várias e várias outras existências, ainda vamos para muitas e muitas outras. Nós temos que acreditar na justiça divina. Então, se aquele está sendo injusto conosco, ingrato, maledicente, nos trazendo sofrimento, nos trazendo discórdia, falta de paz para nós mesmos por conta de tantas coisas que às vezes nos colocam no meio de um campo de batalha ali, e de repente nessa existência somos inocentes. Mas, como tudo também é aprendizado e a justiça divina vem sempre, como acontece com a gente, justiça divina, acontece com todos. Então, a injustiça, a ingratidão, uma hora vai deixar de existir e vai vir ser tirados os véus
né? O esclarecimento vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Então eu diria para você, Márcia, que você confie em Deus, na justiça, no amor, dê sempre o seu melhor, independente daquilo que venha, porque uma pessoa que agride, que calunia, ela está doente, é uma pessoa que está ainda sem enxergar nada, está com as vistas tampadas. Então, que não seja a gente a ser esse agressor, esse injusto, esse maledicente, porque a gente já tem um mínimo de conhecimento. Então, que a sua paz interior, a sua consciência tranquila, que é a maior virtude, que é a maior alegria que nós podemos ter, nos dê essa força espiritual para sustentar certas guerras, certas batalhas externas, porque nós sabemos que, além de tudo passar, a verdade sempre aparece e o amor sempre vence. E Deus sabe tudo que se passa no nosso coração, no que a gente tem de intenção de fazer. Então, hoje, sabe, primeiro porque se uma pessoa fala uma injustiça para mim e eu vou começar a bater boca e etc., como a gente faz, né? Porque somos ainda bem imperfeitos e bem ainda desequilibradas espiritualmente, a gente perde a razão, porque a gente se iguala na energia. Agora, numa discussão, eu estou falando o certo, não nem que eu faça, mas numa discussão, Márcia, se você consegue manter a calma, ou numa injustiça, você consegue falar num tom baixo de voz, o outro rapidamente perde a guerra. Não é, André? Não é bem assim? Porque não é quem grita mais que tem mais razão. Muito pelo contrário, aquele que está em paz, com a consciência tranquila e que tem a razão, aguarda. E as coisas acontecem na sua devida hora, no seu devido tempo. Não sei se eu te respondi, Márcia. Se a gente, né, não foi claro, você escreve de novo para a gente. Essa questão de exercer o julgamento por nós próprios, né? É uma questão de caridade, né? A mesma caridade que a gente tenha pelos outros, que tenhamos por nós. E quando as criaturas, porventura, trazem um julgamento para nós, né? Eu acho que a gente pode ir naquilo que está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, né? Examinai tudo e retende o que é bom. Então, alguém está julgando você, alguém está criticando você, alguém está tecendo algum tipo de comentário acerca dos seus pensamentos, da sua forma de ver o mundo, da maneira como você age. Examinai tudo e retende o que é bom, né? Isso aqui, realmente, pisei na bola nisso aqui. Nossa, não tinha me dado conta. Olha quantas vezes, como esse é um hábito meu que eu preciso modificar. Então, você reteve o que é bom, né? Trouxe alguma coisa com o objetivo só de te machucar, de te espezinhar, não é problema seu, é problema da outra pessoa. Você releva e deixa para lá. Eu acho que assim as coisas caminham com um pouquinho mais de tranquilidade. Agradecendo a Lúcia Vasconcelos, de Natal, no Rio Grande do Norte, que nos mandou aqui um WhatsApp muito gentil, como sempre. De Juazeiro do Norte, Ceará, Socorro Linhares e família. Conosco também, boa noite, adoro te ouvir, Celina, vocês todos, mas você é muito especial. Um abraço, adoro a sua prece. Ela não mandou a mensagem, mas é fã tua, Celina. Quem está conosco... Um beijo carinhoso também. É isso aí. Quem está conosco também é a Maria das Graças, que fala do Rio de Janeiro, desejando uma semana abençoada a todos. Maria Antônia de São Paulo, dizendo aqui que adora o nosso trabalho aqui, o trabalho da Fundação, e desejando que Deus abençoe a todos, que assim seja. Boa tarde, gente do bem, como é maravilhoso estar em sintonia com vocês. A nossa querida Ana Almeida Miranda, que é de São Mateus, em São Paulo, e também o WhatsApp da Bom. Já falei da nossa querida Lia Márcia. Vamos agradecendo aqui alguns queridos irmãos e irmãs que deixaram mensagens no Facebook. Rogéria Costa, Maísa Bahia, Fório Henrique, que é de Cuiabá, no Mato Grosso, Irene Bezerra, de Capibaribe, no Pernambuco, ou melhor, Santa Cruz do Capibaribe, a nossa querida Irene, um grande beijo no coração, lá de Pernambuco. Camila Bedini, sempre conosco na nossa programação, Márcia Dirce, Raquel Aparecida, Adão Antônio Moreira de Rosa, ele que é de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e mais um monte de gente boa. Infelizmente não dá para ler a mensagem de todo mundo, né? Aqui chegou mais um WhatsApp,
que é da Leninha de Aracaju, uma mensagem muito gentil, dizendo que ama o momento do Evangelho. Diz que mora só, estava meio triste por ter sido julgada por coisas que jamais faria vindo da família. Você sabe, minha querida Leninha, esse é mais um dos aprendizados, um dos grandes aprendizados que o Cristo nos trouxe, né? Quantas pessoas não julgaram e ainda julgam o Cristo, né? E o maior julgamento, inclusive, o levou à crucificação, ele que não tinha erro nenhum. Então, quando ele aceitou isso tudo, ele também estava dizendo para nós, olha, se eu não tenho erro nenhum e aceitei todo esse julgamento bem pouco caridoso, eu acho que vocês que são mais complicadinhos, podem fazer um esforcinho e aceitar também, né? Olha, vamos passar aqui rapidinho o item 12, que é muito importante, extraído de João 8º, aliás, só refazendo, lembrando, só acertando aqui o erro que a gente cometeu, como a Serena falou, o primeiro, que é não julgueis para ser julgados, é Mateus capítulo 7, tá? Vamos lá, item 12 do capítulo 10. Então lhe trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério, e a puseram no meio e lhe disseram: Mestre, esta mulher foi agora mesma apanhada em adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar a estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isto? Diziam, pois, os judeus, tentando para o poderem acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. E como eles perseveraram em fazer-lhes perguntas, ergueu-se Jesus e disse-lhes: Aquele dentre vós que estiver sem erro, atire-lhe a primeira pedra. E, tornando a baixar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo, foram saindo um a um, sendo os mais velhos os primeiros. E ficou só Jesus com a mulher, que estava no meio, em pé. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Nem eu tampouco te condenarei. Vai e não erres mais. Isso está em João 8, versículos 3 a 11. Eu acho este trecho do Evangelho o mais extraordinário de todos, Juscelina, porque tem tanta informação. Aqui tem reencarnação, aqui tem caridade, aqui tem fraternidade, aqui tem de se condoer com a dor do outro, aqui tem já uma amostra do machismo que impera na sociedade há mais de 2000 anos, porque pegaram a mulher adúltera, cadê o homem adúltero? Ela não estava sozinha, ninguém adultera sozinha, né? Não estava lá. Mas enfim, é uma quantidade enorme de informações que nos traz, mas a informação mais relevante, a meu ver, aqui é quando Jesus fala: eu também não vou te julgar, né? Ou seja, para mim é muito claro aí, Celina, que o julgamento é interior e que aquela bobagem de que nós seríamos julgados por não sei quantos anjos, blá, 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 aquilo é força de expressão e é só uma analogia. Mesmo porque hoje, eu estudando um pouquinho esse trecho, ela adúltera, era casada, e ela conta, né, no bate-papo que depois Jesus vai procurá-la, que o marido atraía muito tempo, a abandonou e tal, tudo por isso, né, lógico, não é justo, mas para se mostrar o erro dos dois lados e a condenação só para a mulher adúltera, ou no caso, se fosse o homem adúltero, a passagem é para se refletir dessa forma. E quando Jesus abaixou para escrever no chão, todo mundo pergunta: o que ele estava escrevendo ali? Ele estava escrevendo ladrão, assassino, aquele que odeia, todas aquelas doenças morais que o ser humano tinha. Então chegavam perto dele, olhava e saía, virava as costas. Dizia: espera aí, eu não tenho condição de atirar essa pedra, porque eu tenho ódio, eu tenho orgulho, eu julgo, eu roubo até a confiança de um ou de outro. Então cada um foi se julgando, porque Jesus tinha autoridade moral, para realmente dizer: não, eu não posso julgar o outro, uma vez que eu tenho isso em mim. Mas é uma das passagens mais reflexivas, mais úteis, né? Se bem que a gente vai falar do Evangelho, tudo é interessante, tudo é útil, tudo é necessário para o nosso espírito, mas uma passagem muito
muito atual também, não é? Em relação às coisas que acontecem, que entra no que a gente já comentou. Peraí, será que a pessoa tem direito de julgar uma vez que ela faz o pior, ou faria até pior também? Né? Tem situações que a gente desconhece, tem situações que pelas nossas vistas, pela nossa evolução espiritual, tem um certo valor, uma certa característica, e quando a gente dá um passinho à frente, a gente já muda completamente de atitude, de sentimento, de modo de olhar, de perspectiva. Então, muito interessante, como você está dizendo, realmente, uma das maiores passagens do Evangelho, porque entra isso tudo mesmo. Entra as nossas escolhas. Ela poderia ter escolhido não julgar, mas por que naquela época existia, como você falou, né, essa diferenciação do ser humano, mulher? Por que ainda existe até hoje tantas e tantas formas de preconceito em relação ao ser humano no geral, em relação a muitas outras coisas? Então, olha como é atual o Evangelho, né, André? Extremamente atual, extremamente atual. E nós vamos viver milhares de anos e ele ainda estará extremamente atual. A nossa querida Luciane, lá de Curitiba, mandou uma mensagem muito gentil, agradecendo a oportunidade de aprender com a Fundação Espírita André Luiz aqui. Muito obrigado, minha querida Luciane, querida irmã lá de Curitiba. Obrigado a todos os irmãos paranaenses e de Curitiba ligados aqui na nossa programação. Eu acho mais extraordinário, até uma história interessante, que isso foi um papo que eu tive uma vez andando na rua com um amigo espiritual, né? Conversávamos acerca da reencarnação nos evangelhos, né? E o amigo espiritual sustentava que para ele, né, o momento mais impactante acerca da reencarnação é o da mulher adúltera, né? E eu na época falei, mas não tem reencarnação na mulher adúltera, né? E o amigo espiritual disse, claro que tem, preste atenção, né? Ali havia um golpe. Os caras estavam tentando fazer com que Jesus se indispusesse com a lei, com os profetas, né? Moisés havia prescrito a lapidação. Então, se naquele instante Jesus chega e fala assim, não, temos que jogar pedra nela mesmo. Então, ele não era pacifista, né? Se ele faz isso, ele não era pacifista. Ele era tão agressor quanto outros tantos. Por outro lado, se ele vai para o outro caminho, né? E revoga Moisés, ele acaba revogando a lei e os profetas, né? Então, na qualidade de ele, também um enviado do Cristo, ele cumpre aquilo que ele falou, não vim destruir a lei, mas dá-lhe cumprimento. Dá-lhe cumprimento em que sentido? Pode atirar pedra, não tem problema nenhum, aquele que nunca errou. É só alguém que nunca errou aqui atirar pedra. E aí todo mundo viu, a meu ver e ao ver do amigo espiritual, o que estava escrito no chão eram os crimes daquelas criaturas. E quando eles falam os velhos saíram primeiros, é porque os velhos viveram mais, os velhos têm mais erros. Portanto, são aqueles que viram realmente que tinham uma vida de erros e foram os primeiros a se chatear com aquela situação. Mas, por outro lado, se ele vem e dá cumprimento à lei dizendo, tudo bem, pode lapidar, mas quem não tem erro, né? Aqueles todos tinham erro, então não podiam dar cumprimento à lei. Agora, a gente sabe que da anunciação, quando o Espírito Gabriel vem e fala a Maria de que ela engravidaria de Jesus e receberia Jesus, até a crucificação a gente não vê nenhum erro na biografia de Jesus, nenhum. Então ele tinha a obrigação de pegar a pedra e dar nela, né? Quando ele fala, também não serei eu, ele fala, eu também já errei, né? Só que não naquela encarnação. Ele errou no processo evolutivo dele. Então, realmente, olha, a gente pode estudar esse trecho, ler e reler, que nós vamos descobrir coisas extraordinárias e maravilhosas. Mas já estouramos o nosso tempo. Então vamos pedindo a você, meu querido irmão, minha querida irmã, caso possa e caso queira, cerrar os seus olhos. Neste momento bendito em que nos colocamos na condição de pedintes de amor, pedintes de paz, pedintes de carinho, de saúde psíquica, material. E como Deus é misericordioso e Jesus é amor,
os nossos pedidos são atendidos de acordo com as nossas necessidades e os nossos merecimentos, não de acordo com o que pensamos e o que queremos, mas com o que necessitamos. Irmãos nossos amorosos nesse instante nos envolvem e cuidam da gente, cuidam de nós, espíritos imortais, cuidam do nosso corpo, da nossa mente. Ousamos pedir um pouco mais a estes amorosos irmãos que nos auxiliem na asepsia e na fluidificação do nosso ambiente de trabalho, na pacificação do nosso ambiente residencial, assim como cada um de nós nesse instante pode se lembrar daquele irmão querido, daquela irmã que nós sabemos que precisa do Cristo. Jesus está ali ao lado desta criatura, levando-lhes forças, perseverança e paz. Rogamos a espiritualidade amiga, o socorro e a atenção dos nossos irmãos que retornam hoje para a espiritualidade, principalmente aqueles que retornam graças à Covid, que tão logo possível possam se dar conta desta excelente notícia que Deus nos dá. A vida sempre prossegue. E por fim, como fazemos todas as noites, rogar o amparo e o auxílio da espiritualidade amiga aos nossos irmãos da área da saúde, para que encontrem forças para continuarem o bom combate auxiliando seus irmãos de humanidade. E por fim, rogamos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, licença para encerrarmos o estudo dessa noite. Que assim seja. Celina, querida, uma ótima noite para você. Para você também, meu querido, a todos que nos acompanharam até agora, que tenham uma noite abençoada, descanso do corpo físico e espiritual e, pelo menos comigo, espero que nos encontremos na próxima segunda-feira. Fiquem com Deus todos. Fique com Deus, meu irmão, minha irmã, que essa semana seja uma semana pra lá de especial para você e a sua noite seja muito iluminada. O Evangelho volta amanhã às 18 horas. Beijo no coração. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.